Em pé, em reverência ao Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E diz assim a palavra: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais tarde viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Sentai-vos, minhas irmãs e meus irmãos. A missão de pescar é das mais difíceis. Aliás, quem é pescador sabe que pescar não é tarefa fácil, sim ou não? Sim. Pescar, mais do que ter a arte, o domínio, requer paciência, requer craquejo, requer metodologias, requer várias estratégias, porque pescar não é uma tarefa fácil. Os irmãos também sabem que os peixes nem sempre estão disponíveis para poder entrar na rede. Pescar não é tarefa fácil. Os irmãos também sabem que um pescador precisa acordar cedo para ir pescar, porque também, afinal de contas, tem horas próprias para pescar. Os irmãos também sabem que, efetivamente, há aquele período em que temos muito peixe e há aquele período que não tem peixe. Os irmãos também sabem que quando nós não temos peixe no mercado, temos poucas pessoas a venderem o peixe, o preço do peixe dispara e a procura pelo peixe é grande. Minhas irmãs e meus irmãos, quem aprende a pescar não lhe resta uma alternativa, porque pescar é o que ele vai fazer porque aprendeu a profissão. Por isso, não há quem seja verdadeiramente salvo por Cristo que não vai pescar. Por isso, nesta manhã, o tema para hoje é pescando homens para Cristo. Pescando homens para Cristo. Vamos repetir? Pescando homens para Cristo. Irmãs e irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é retratado, é visto como o Filho de Deus que desceu. Este Filho de Deus que vestiu pele humana a fim de poder pescar homens para o seu reino. É verdade que, minhas irmãs e meus irmãos, os evangelhos apresentam-nos Jesus, apresentam-nos o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E por isso o evangelista Marcos, de forma acertada, de forma tão bela e de forma tão direta, apresenta Jesus como o servo. Jesus apresenta-se como o servo. Servo é aquele que está ao serviço dos outros. Servo é aquele que abandona as mesas para poder servir os outros. O servo entendeu que ele não é o mais importante, mas o mais importante é o outro. Por isso hoje nós temos poucas pessoas que servem de fato os outros. Nós esperamos ser servidos do que propriamente servir os outros. Jesus, como servo, ele serviu as multidões. Jesus, como servo, serviu a igreja. Jesus, como servo, serviu-se e entregou-se para as pessoas. Minhas irmãs e meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado por Marcos
E Marcos relata tudo aquilo que Jesus fez. Por isso é o evangelho da ação. Marcos foca-se, Marcos destaca, Marcos olha para aquilo que Jesus Cristo fez quando esteve nesta terra, pescando homens para Cristo. Irmãs e irmãos, dizem-nos as Escrituras que Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Este é João que preparou o caminho do Senhor. Este é João que não era a luz, mas ele testificou acerca da luz. Por isso, Marcos apresenta-nos Jesus sempre a caminhar. Sempre a caminhar. Sempre a caminhar. Poucas vezes em Marcos, Jesus descansou. Poucas vezes. Em Marcos nós vemos um Jesus itinerante. Um Jesus que de manhã está aqui, às 12 está ali, à tarde está ali, à madrugada está ali, sempre a andar de aldeia a aldeia, de lugar para lugar, de lugares para lugar, de horas e horas. Por isso, é em Marcos que Jesus diz, no capítulo número 1, versículo 38, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Meus irmãos e minhas irmãs, uma igreja missionária é itinerante. Igreja itinerante é aquela que olha para dentro e olha para fora. A igreja precisa sair. A igreja não deve se confinar num único lugar. Mas a igreja precisa inspirar-se na pessoa de Jesus Cristo, que é verdadeiramente servo. Nos nossos dias, minhas irmãs e meus irmãos, muitos líderes são levados na tipoia. Nos nossos dias, minhas irmãs e meus irmãos, muitos líderes que se aproveitam da posição de líder escravizam os outros, os seus servos. Mas, porém, nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi levado na tipoia. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi levado ao colo, mas Ele levou as pessoas ao colo. Quantos são os líderes hoje que servem verdadeiramente a comunidade? Quantas são as pessoas que servem, que doam-se verdadeiramente às comunidades? Por isso, Jesus é itinerante. A igreja tem que servir as pessoas. A igreja que não serve às pessoas deixou de ser relevante nos nossos dias. A igreja que não olha para as pessoas ao seu redor deixou de cumprir a missão de Cristo. Por isso, a igreja, quando ver no seu redor, no bairro onde está o seu templo, tem um óbito, a igreja deve ir, porque é a missão. Tem um irmão que está lá incomodado, nós não devemos perguntar se ele de fato congrega conosco ou não, mas nós vamos, porque nós somos uma igreja itinerante, uma igreja missionária, uma igreja que serve as comunidades. Nosso Senhor Jesus Cristo, diz Marcos, caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu 2 homens, 2 irmãos, Simão e André. Minhas irmãs e meus irmãos, Simão e André não conheciam Jesus. Mas, porém, Jesus conhecia quem era Simão e quem era André. Tal como os irmãos sabem que Jesus conhece-nos a todos, Ele conhece quais são as nossas obras, o que nós temos feito, como nós temos andado, como nós nos relacionamos com o próximo, Ele nos conhece. Por isso, quando João, na ilha de Patmos, escreve as 7 igrejas da Ásia Menor, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, diz que eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Jesus conhece tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Amém. Por isso nós vemos Jesus olhando lá no mar da Galileia. Mar é lugar para pescar. Mar é o lugar onde os discípulos antes pescaram o peixe. André e Simão lançavam a rede porque eram pescadores. Qualquer um de nós tem a sua profissão. Qualquer um de nós tem o seu trabalho.
E sabemos que para fazer o nosso trabalho nós precisamos nos levantar cedo. Por isso, naquele dia, André e Simão levantaram-se cedo e foram pescar. É uma profissão que provavelmente aqueles dois filhos aprenderam do seu pai. E eu faço aqui uma breve paragem. Hoje, praticamente, os filhos não aprendem a profissão dos pais. Hoje, praticamente, seu pai é carpinteiro, o filho não está lá para aprender. Mas há lugares que o pai é carpinteiro, o filho aprende a profissão do pai e sucessivamente vamos ensinando. E quando nós vemos o pai de Jesus, José, também era carpinteiro e ensinou Jesus a carpintaria. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, aqueles homens saíram cedo para pescar, aqueles homens saíram cedo para o seu trabalho. Porque o trabalho é que garante o sustento da nossa família. Nós saímos à lavra não para ir brincar, mas para conseguir comida à nossa casa. Nós saímos de manhã com a nossa banheira de batata para ir vender, não para brincar, mas é para conseguir comida à família. Nós nos levantamos cedo para ir ao trabalho, não para brincar, mas para conseguir comida. Por isso aqueles dois homens saíram para pescar, porque era o ganha-pão. Mas pela surpresa deles, pela surpresa daqueles homens estando no seu trabalho, Jesus Cristo disse a eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Palavras do Senhor. Pescando homens. Pescando homens. Pescando homens. Meus irmãos e minhas irmãs, em primeiro lugar, o chamado de Cristo é irresistível. Significa que não há quem seja chamado por Cristo e resista ao seu chamado, porque Ele é poderoso para agir na nossa vida. Jesus chama aqueles homens e o chamado de Jesus, Ele é irresistível. Significa que quando Ele disse vem, nós vamos. Quando Ele diz para, nós paramos. Aqueles homens foram chamados por Cristo e os irmãos veem que como o chamado é irresistível, não há quem resista ao chamado de Cristo. Vejamos o que está a acontecer no versículo 18. Então eles imediatamente, estão a ver o que está a acontecer? Jesus Cristo disse, segue-me. E imediatamente, na mesma hora, aqueles homens seguiram nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam a deixar de lado a obra, estavam a deixar de lado a sua profissão, estavam a deixar também para trás aquilo que garantia o sustento da sua família. E a pergunta que não cala nesta manhã, quantos é que estão disponíveis para deixar os seus trabalhos? Para deixar o seu serviço que garante pão todos os dias para a família? Quantos é que estão disponíveis para abandonar a sua lavra e dedicar-se fielmente ao trabalho de Cristo? Porque nós perguntaríamos, ó Senhor, você está a me chamar, eu vou comer o quê? Sim ou não? A minha família vai comer o quê? Como é que eu vou pagar a minha renda de casa? Mas o chamado de Cristo, ele é irresistível. Aqueles homens deixaram imediatamente as redes e seguiram de quem eles ouviram a palavra, eles ouviram a ordenança no sentido de poderem o seguir ou segui-lo imediatamente. Mas nós vemos que esse chamado se estende também a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, filho de Zebedeu, que também estavam no mar a consertar as redes. E logo o chamou, e imediatamente aqueles homens deixaram o pai e foram seguir o mestre. Deixando, ou seja, levando ou pescando homens para Cristo. Pescando homens para Cristo, minhas irmãs e meus irmãos, é das grandes necessidades que a igreja dos nossos dias tem. Este mundo é como um mar cheio de peixes. Um mar em que os peixes estão lá no mar. Uns estão acima, outros estão mais abaixo e outros são alcançados em lugares muito distantes.
Mas a grande missão que nosso Senhor Jesus Cristo deixa à igreja é no sentido de pescar homens para Cristo. Eu gostaria que os irmãos respondessem. Quando eu aprendo a pescar, o que é que eu vou fazer agora? Se você aprendeu a pescar, o que é que vai fazer? Por que que vai pescar? Porque aprendeu a pescar. Porque você tem a arte, tem a metodologia para pescar, porque você aprendeu para pescar. Ou foi formado para pescar. Por isso, todo aquele que é salvo por nosso Senhor Jesus Cristo, ele sai para pescar homens para Cristo Jesus. E nós podemos pescar homens de várias maneiras. Há muita gente que deixou de pescar porque ele próprio precisa ainda ser pescado. Há muita gente que não consegue pescar porque as obras lá no bairro não dignificam o verdadeiro cristão. Há muita gente que abandonou esta arte, esta responsabilidade de pescar as pessoas, porque o seu linguajar não agrega às pessoas, mas porém faz com que as pessoas se percam. Terra Nova, vocês estão no mar, vocês estão num lugar que conseguem ver todas as casas. Quantos peixes ganhastes para Cristo em 2022? Quantos peixes vós ganhareis em 2023? Quantos peixes, quantos homens vocês já trouxeram para Cristo? Aqueles homens aprenderam com Jesus a arte de pescar homens. Por isso eles seguiram Jesus milimetricamente. E todo aquele que aprende de Jesus, todo aquele que segue de Jesus, aprende a pescar peixes. O irmão pode dizer: como é que eu vou aprender? Leia as Escrituras, leia Marcos e siga Jesus e aprenda a pescar homens para Cristo. É a responsabilidade sublime da igreja. Há muitos irmãos a se perderem. Há muitas irmãs a se perderem no mar. E este mar é atrativo. Este mar tem de tudo que é bom. Mas Cristo nos deu as redes. Cristo nos deu o anzol para pescar homens para Cristo. É necessário que a igreja pregue a palavra. É necessário que a igreja ensine a palavra. Estava a falar com o nosso diácono que aqui no domingo só não basta. É necessário ter um dia de semana. É necessário ter mais programas para que nós possamos pescar homens para Cristo. É nossa responsabilidade, é nossa missão. E aliás, Cristo nos comissionou para isso. É seguir Jesus e aprender dele e aprender a ser pescadores. Porque é levando pessoas para Cristo que nós estaremos a dar vistas, que nós estaremos a ajudar, que nós estaremos a contribuir para que o reino de Deus se expanda aqui na Terra Nova. Nós precisamos que lancemos as redes, nós precisamos de seguir a Jesus. Sim, conhecer em primeiro lugar Jesus para depois pescar os outros. Conhecer primeiro a pessoa de Jesus, a figura de Jesus, para poder levar ou pescando homens para Cristo. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor faça em vós servos tementes e servos abnegados no sentido de levar homens para Cristo. Que o Senhor vos abençoe hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos cantar o hino número 110 nos nossos hinários. O hino número 100 nos nossos hinários. Assim mesmo sentar. És um bom pastor.